Fala aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Um vídeo de vitória, né? Um pós-jogo, resultado, pô, fantástico pro Vasco. Quem já puder aí deixar o like, se inscrever no canal. O Vasco vence o Palmeiras, né? Chega à 15ª colocação do campeonato, escapando aí do G4, do Z4. Claro que o Botafogo tem 2 jogos a menos, o Remo também tem jogo a menos, mas a gente joga a responsabilidade para o outro lado, né? O Vasco chega à sua primeira vitória no campeonato contra um time que poucos vão vencer. A gente deixa de vencer, com todo respeito a Chapecoense, que muitos vão ganhar. A gente faz um jogo bom contra a Chapecoense, contra o Bahia, mas isso é passado. Se a gente tivesse vencido esses 2 jogos, talvez o Fernando Diniz ainda estivesse no Vasco. Então é passado, acabou, já foi. Comemorar, a entrevista do Renato foi muito boa. Eu esperei a entrevista do Renato para depois fazer o vídeo. Fazer um pequeno adendo aí, né? A entrevista do auxiliar do Abel, como sempre, muito mal educado, tanto ele quanto o Abel, reclamando do gramado, dando desculpas. O Vasco joga com todos os clubes do Brasil em São Januário, nunca ninguém foi dar essa desculpa, e o Renato deu uma resposta à altura para ele, falou que ele prefere jogar em São Januário do que na grama sintética, onde todo mundo se machuca. É incrível, o cara joga na grama sintética, onde todo mundo reclama, e ele vem reclamar do gramado de São Januário. Não sabe perder, né? E inventou uma opção de desculpa. Estava cansado, que isso e aquilo, e em momento algum exaltou a partida que o Vasco fez. Thiago Mendes, um monstro, uma pena que ele tomou o 3º cartão, né? Mas também pode ser até que esteja pensando, ó, um jogo fora, eu quero jogar contra o Fluminense. O Vasco pega o Fluminense na sequência, o Thiago Mendes está com o Fluminense entalado, então é muito provável que ele, claro que ele vai dar preferência de jogar o clássico para ganhar do Fluminense. Isso é muito importante. Galera, o Vasco vence, né? Faz uma partida segura, onde o Vasco praticamente não errou. Se a gente pegar a parte defensiva, o Vasco errou muito, muito, muito pouco. Primeiro tempo, se você pegar, não teve praticamente lance nenhum do Palmeiras, a não ser o gol. Numa falha novamente do nosso sistema defensivo, do Piton, que vinha até fazendo um bom jogo, mas falhou nesse lance, falhou muito, né? E aí entrou o Cuiabano. Foi até bom que, de repente, se o Piton não tivesse falhado, não teria entrado o Cuiabano. E o Cuiabano entrou voando para poder ajudar o Vasco na vitória, né? Inclusive contribuindo com o gol. Aí, galera, ó, 50% posse de bola, faltas 6 do Vasco, 18 do Palmeiras, impedimento 0 do Vasco, 1 do Palmeiras, finalizações 17 do Vasco, 8 do Palmeiras, sendo que o Vasco finalizou 6 no gol, Palmeiras 2, né? Teve o do gol, eu não lembro da segunda, o chute do Andrés Pereira, você vê, eles fizeram o gol, e os outros 2 chutes no gol foram no final do jogo. O chute do Andrés e aquela do Alan, que ele entrou e o Léo Jardim pegou, salvando o Vasco no finalzinho do jogo. Público presente 17 mil, renda de 1.187.000, isso que faz diferença você ter um estádio. Imagina o Vasco com um estádio hoje para 50 mil pessoas, com certeza estaria lotado o estádio, e a renda seria 5 milhões, 6 milhões, seria com certeza uma renda muito maior. Então, galera, destacar aí o Thiago Mendes, partidaço. O Cuiabano está entrando em forma, chegou um pouco fora de forma, pô, voou também. O Andrés Gomes nem se fala. O Saldívia, né? Tá explicado por que o Renato deixou o Cuesta de fora, recuperando a forma física. O Saldívia tá dando conta do recado, ali do lado do Robert Renan. O Thiago Mendes nem se fala. O Hugo Moura deu o Vasco teve uma ótima zaga hoje, uma ótima consistência defensiva. O Vasco não sofreu. Só a gente olhar, foram 3 chutes no gol do time do Palmeiras, 2 no final do jogo.
um do Andrés e aquela do Alan. E o gol do Flaco Lopes. Então, como a zaga se portou bem, e o Palmeiras praticamente todo mundo. Não jogou Murilo, não jogou Maurício e não jogou o Vitor Roque. De resto, jogou todo mundo. Flaco, Arias, o laterais. O Piquerez também, acho que não entrou, né? Não me lembro. Piquerez não entrou, não. O Piquerez não jogou. Jogou. Agora que eu lembrei, não entrou. Então, mas assim, jogou Giais, jogou todo mundo. Lucas Evangelista entrou. Já a galera toda, o esquadrão todo deles. Então, galera, serviu. Agora o Vasco pega um jogo duro contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Cruzeiro que tem 2 pontos, é o lanterna do campeonato. Vamos ver o que o Renato vai aprontar sem o Thiago Mendes, né? É ir lá para pontuar. De 6 pontos, você conseguir 4 contra Palmeiras e Cruzeiro, é uma excelente recuperação. E depois a gente volta para vencer o Fluminense aqui no Rio, que o Vasco tem totais condições de vencer pelo jogo que fez no segundo jogo da semifinal. Foi 1-1, mas que o Vasco merecia ter vencido pelo volume de jogo e pela quantidade de chances criadas. Galera, é isso aí. O pessoal vai dormir feliz. A gente volta aí ou com uma live ou com um vídeo aí. Um grande abraço, galera. Saudações vascaínas. Fui.